Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1. Você que está nos visitando, será uma honra também receber você amanhã. O pastor Lucinho vai estar pregando à noite. Vai ser uma grande bênção também o nosso culto da mocidade. Tem centenas de jovens daqui da mocidade servindo lá no congresso, né? Por isso precisou desmontar tudo aqui também, porque vai ter um musical de Páscoa no domingo, os dois cultos. Então não tem bateria, né? E louvado seja Deus pela vida do Breno, seu ministério também aqui improvisando para que nós possamos aqui adorar e exaltar o Senhor através das canções. Amém? Glória a Deus. Você de outra igreja, você também pode procurar o Breno, levar o Breno na sua igreja também para ministrar junto com você, junto com os irmãos, em nome de Jesus. Marcos capítulo de número 1, a partir do verso 21. Marcos capítulo 1, a partir do verso 21, diz assim: eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ensinava como alguém que tem autoridade, e não como mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus, todos os doentes e endemoniados, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Pai, essa é a tua palavra. Usa-me, Senhor, tuas mãos. Eu sou o primeiro a receber a tua mensagem, pois ela é viva e também eficaz. Cada pessoa, Senhor, do menor ao maior, Pai, que o Senhor ministre ao coração dele, com poder, com ousadia, em nome de Jesus. Queridos, esse texto é um texto que fala muito ao meu coração, porque Marcos teve um propósito quando ele coloca a respeito de alguns milagres e de algumas vezes que Jesus expulsa alguns demônios. Como eu sempre digo aqui e sempre vou repetir, nenhuma vírgula das Escrituras foi por acaso, nenhum ponto das Escrituras foi por acaso. Toda a Escritura ela fala com o povo, com a igreja, pois o Senhor é o Criador de todas as coisas e também da sua palavra. E Marcos também já disse aqui várias vezes, ele escreveu esse evangelho a um determinado povo. Ele não escreveu o evangelho para mim e para você. Ele escreveu o evangelho aos romanos, e esse evangelho se aplica a mim e a você. Já vi muitos pastores falando: porque tal livro foi escrito para mim e para você. Não, ele se aplica, pois a palavra de Deus é a mesma ontem, a mesma hoje e será para sempre. Ela se aplica a nós. Mas quando Marcos escreve o evangelho, ele escreve a um determinado povo, a uma determinada realidade.
animando através das cartas. Quando você entende cada evangelho, cada carta escrita pelo apóstolo Paulo, cada carta escrita pelo apóstolo Pedro, e você lê o que está escrito na carta, e você sabe para quem ela foi direcionada, qual é o destinatário, você entende qual é a realidade daquele povo. E Marcos escreve o evangelho a um povo chamado romanos, a sociedade de Roma. E quando você vê e pergunta por que então ele começa a relatar no capítulo de número 1 fatos do qual Jesus expulsou alguns demônios e curou alguns enfermos, qual era o propósito? Qual era o propósito? Marcos, ele escreve aos romanos numa perspectiva de Jesus como servo. Você percebe em todo momento nas escrituras, até os demônios, Jesus, quando no último versículo eu li, diz assim: também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Até os demônios sabiam quem Jesus era, e Jesus não deixava com que eles falassem, porque ele veio numa perspectiva de servo. E o servo não quer mostrar o seu nome, ele não quer fazer o seu nome célebre. O servo, ele não quer mostrar quem ele é, ele quer mostrar o poder do seu Pai. Ou seja, há um propósito quando Marcos também, não falando aquilo que ele viu, porque Marcos não foi um discípulo de Jesus. Quem foi discípulo de Jesus foi o seu líder chamado Pedro. Então Marcos relata nesse evangelho aquilo que Pedro contava, o que tinha visto quando andou com Jesus. Marcos foi como o escrivão de Pedro, e é essas palavras que são relatadas no evangelho, relatando para nós cada vez que Jesus vai a algum lugar, cada demônio que ele expulsa, cada doença que é curada. E ele relata para nós a partir do verso de número 21 que Jesus, com sua autoridade, expulsava demônios e curava as enfermidades. A cidade de Roma, na época que isso foi escrito, para que eles pudessem ler os feitos de Jesus, era uma cidade corrompida, uma cidade onde o povo se achava. Talvez aí está o propósito, porque todo o texto, ou todo o evangelho é escrito numa perspectiva de Jesus como servo, exatamente para mostrar que Jesus não veio para ser servido, mas sim para servir, para que aquele povo que achava que era alguém pudesse se colocar no seu lugar, e fazendo uma associação que se até Jesus veio para servir, quem eles achavam que era? Quem nós achamos? Talvez já dá uma aplicação para nós que estamos aqui. Quem nós achamos que somos, se não por Ele, se não pelo poder dEle? Quem você era se você não tivesse conhecido a Jesus Cristo? Aonde você estava nesse exato momento? O que nós poderíamos fazer se não fosse pelo nome dEle? Como estaria a nossa família se um dia nós não tivéssemos conhecido a Jesus? E esse evangelho é escrito a um povo autossuficiente, um povo que achava que era alguém. Por isso ele foi escrito numa perspectiva de Jesus como servo. E a cidade de Roma, como muitos de nós sabemos, era uma cidade muito conhecida, era a capital da Itália, e também talvez podemos dizer
portos, iam para as universidades, vendiam o seu corpo e automaticamente o pecado se expandiu naquela cidade. Você vê, quando Marcos escreve, entendendo para quem ele escreveu, dá para você entender a realidade. Se você vê, se Jesus expulsou muitos demônios, e se ele curou muitos enfermos, automaticamente já dá para entender que aquela cidade tinha muitos endemoniados, muitas pessoas que precisavam ser libertas. Elas não tinham somente pecado, esses pecados se transformavam em doenças. Pessoas estavam enfermas, pessoas estavam sendo destruídas por causa do pecado. E é nessa realidade que Marcos, escrevendo a respeito de Jesus, escreve a esse povo que não é diferente de nós, que não é diferente da nossa realidade. Vivemos uma realidade que vive em pecado. Outro dia, aconselhando um jovem que não é de Lagoinha, recebendo e-mails, a gente recebe e-mails de várias igrejas, e ele dizendo: pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda porque eu estou viciado em fazer sexo com animais. É a sociedade que nós vivemos, é a sociedade que nós vivemos, é onde uma criança de 12 anos já teve mais de 10 parceiros sexuais. Uma sociedade onde nós alimentamos uma mídia, uma novela, onde há vários casais homossexuais, onde o pai de família traz sua esposa e nós alimentamos essa mídia. Essa é a nossa realidade. Uma realidade não tão diferente de Roma, uma realidade não tão diferente do pecado na qual Roma vivia. Uma sociedade que nós vivemos, onde é comum hoje em dia você sair na rua e ver casais homossexuais se beijando, ver casais homossexuais se prostituindo, fazendo sexo. Basta você sair pelas madrugadas, dependendo da cidade, por várias vezes passando ao redor da Lagoa da Pampulha, e um certo local onde parece que se concentram os homossexuais, por várias vezes passando, já vi homossexuais transando na parede, nos muros. É a sociedade que nós vivemos. Por isso que esse evangelho, ele não foi escrito a nós, mas ele se aplica a nós. Por isso que cada palavra relatada por Paulo, por Pedro, por cada discípulo se aplica a nós, pois não é diferente a realidade que nós vivemos, a realidade que ele viveu, não é diferente da cidade de Corinto, não é diferente da cidade de Filipos, não é. Essa é a nossa realidade. Realidade qual os casamentos têm sido destruídos, há o maior índice de separação, uma média de mais ou menos 1 ano de casado, os casais se separam. Essa é a realidade em que nós vivemos, uma realidade onde nós esquecemos o senhorio e a soberania de Deus. E essa tarde, orando por essa mensagem, eu falei: Senhor, me dá um título, me dá um tema para que eu possa pregar aquilo que arde no meu coração. E o Senhor trouxe um título ao meu coração, um tema, na qual eu quero pregar nessa noite, que é a supremacia de Cristo e o poder do Espírito. A supremacia de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Mesmo vivendo nessa sociedade corrompida, mesmo vivendo nessa realidade no qual vivemos, precisamos entender que existe alguém que é supremo e existe um Espírito que habita em nós, que é poderoso. Nada, independente da nossa realidade concedida pelo livre-arbítrio do homem, nada foge da soberania e do controle de Deus, nada. Um dia um liderado virou para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu vou sair da igreja. Eu falei: por quê? Porque não dá para entender, se Deus criou o mundo, por que ele criou o mal? Se ele ama tanto o homem, por que ele deu o livre-arbítrio para o homem
todas as coisas. Talvez quer dizer que se não for por Ele, nós não conseguimos largar o pecado. Se não for pela pessoa de Cristo, se não entendermos a sua supremacia, se não entendermos a sua autoridade, e é exatamente isso que o texto diz, levando, aí eu pergunto, por que então ele relata tantos fatos de expulsão de demônios, de cura de enfermos? Na cidade de Roma, na época, existia algo, uma heresia, e essa heresia hoje, até hoje é conhecida, e tem muitas pessoas dentro da igreja que pensa aí, que chama maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É quando nós colocamos a autoridade de Deus igualada à autoridade de Satanás. É como se nós tivéssemos duas forças, e essas forças tivessem o mesmo poder, e nós não conseguimos, pela cruz de Cristo, diferenciar que o diabo não tem sequer 1% do poder que há na pessoa de Jesus Cristo. E era isso que a sociedade romana pensava. Ela pensava assim, que existia um Deus que tinha poder, mas ela também pensava num diabo que também tinha poder, igual ao poder de Jesus. Por isso que aqui, a partir do verso de número 21, os demônios, eles dizem: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade. Ou seja, se Jesus começar a curar pessoas aqui no culto hoje, se demônios se manifestar, se tiver demônio aqui hoje, vai ter que manifestar. Se tiver enfermo aqui, nós vamos orar por cura nessa noite. Mas não pode ser algo anormal. Pelo poder que há no nome de Jesus, nos nossos cultos, na nossa realidade, isso precisa ser normal. Quando isso se torna anormal, é porque nós queremos pensar, ou uma voz sopra nos nossos ouvidos sobre o poder do diabo ser igual ao poder de Jesus. Caso contrário, nós não entendemos o que foi feito na cruz. Tem pessoas, um dia chegou um crente para mim e falou assim: ah, pastor, o que Jesus ficou fazendo nos 3 dias que ele ficou morto antes dele ressuscitar? Algumas pessoas, alguns teólogos, alguns aí, estudantes, falam que ele ficou lá ardendo no inferno. Eu falei: só foi no inferno para uma coisa, para pegar a chave na mão de Satanás. Só para isso, para ele ressuscitar e ele ser o soberano Deus. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 9, verso 6, que um menino nasceu, um filho nos foi dado, e a autoridade estava sobre os seus ombros, e o nome dele é Príncipe da Paz, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro. E o povo romano pensava sobre essa igualdade. Eles conheciam Jesus, eles sabiam sobre os judeus, e esse texto nos mostra muitas verdades sobre a perspectiva de Jesus como servo, exatamente para o povo entender que precisa se humilhar diante de um Deus. E o primeiro ponto que nós relatamos, que Jesus é um servo, porque nesse dia era um dia de sábado, era um dia para o judeu como uma folga para nós, um dia onde não se podia curar, um dia onde não podia expulsar um demônio. E Jesus começa exatamente nesse dia a curar os enfermos, a expulsar os demônios, para mostrar que mesmo no seu dia de folga, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir a igreja. Ele não tem dia para atuar no meio da igreja, ele não tem horário. Deus não manifesta o seu poder só dentro dessas 4 paredes. Deus não manifesta o seu poder só na
em um ambiente. Jesus ele mostra para nós através desse texto que mesmo no seu dia de descanso ele está preocupado com a necessidade do seu povo. Talvez você entrou aqui nessa noite desacreditado a respeito daquilo que Cristo pode fazer ao seu favor. Quantos de nós desacreditamos de alguns familiares nossos? Como ministrado aqui pelo pastor Wallace, quantas vezes nós desacreditamos a respeito das nossas finanças? Quantos de nós desacreditamos a respeito do nosso chamado e do nosso ministério? Esse texto relata para nós que mesmo na sua folga, ele vai na sinagoga, ele cura enfermos, ele expulsa demônios, e não para por aí, ele anda 6 quilômetros até a casa da sogra de Pedro, aonde apenas uma mulher tinha uma necessidade, mas o mesmo Jesus que habita e que se move e se manifesta no meio de uma multidão, é o mesmo Jesus que se manifesta em uma só pessoa. O mesmo Jesus, ele prova para nós que ele não se importa com holofotes. Esse Jesus, ele mostra para nós que ele não se importa, ele não se importa das pessoas verem os seus feitos, não. Senão ele falava para todo mundo contar. Mas ele faz exatamente o contrário. Ele se preocupa com a necessidade do seu povo. E quando ele cura, e quando ele manifesta o seu poder, ele ainda diz para as pessoas não contarem os seus feitos, exatamente para a glória não ir para ele, mas para que o Pai dele seja exaltado. E esse texto mostra tantas verdades para nós. Mostra que os olhos do Senhor se movem em nosso favor, se movem na necessidade do povo, mas não se move por qualquer coisa. Deus se move e se manifesta por uma condição, e essa condição é quando nós entendemos a respeito da sua autoridade e da sua supremacia e do poder que se emana pelo poder do Espírito de Deus. Não basta somente a igreja entender que Deus se move na sua necessidade, que Deus se move e não precisa do homem, mas o que precisa do homem é ele entender a supremacia, a autoridade de Deus, nos usando como o seu povo, estabelecendo o seu reino aqui na terra. Por que essa realidade vive? Por que essa é a realidade da nossa sociedade? Porque nós não entendemos essa autoridade, porque nós não entendemos essa supremacia, nós não entendemos o que Deus pode fazer pelo poder do Espírito. Outro dia, por volta de 1h da manhã, não era 1h ainda, meia-noite 40, mais ou menos, um liderado me liga e falou: pastor, onde você está? Eu estou dormindo. O que eu faço meia-noite 40? Eu estudo de manhã, trabalho o dia inteiro. Não, pastor, o senhor precisa vir aqui na minha casa. Eu falei: quem que está falando? Ô pastor, é seu. Falou. Eu falei: o que você quer? O que eu posso te ajudar, filho? Não, pastor, que os meninos estavam aqui, meus vizinhos estavam aqui na minha casa, e uma vizinha minha está endemoniada. Corre, pastor, vem para cá, por favor, pastor. Eu vou te falar só uma coisa: você nunca mais me liga meia-noite 40. Você não é crente não, ô frouxo? Eu vou sair da minha casa meia-noite 40 para me andar 10 quilômetros, uma hora dessa, para me expulsar um demônio, sendo que o mesmo Espírito que habita em mim habita em você. Abre a sua boca e expulsa no nome de Jesus. A igreja não entende a autoridade que tem, a supremacia de Cristo. Ela vê o demônio, ela treme as pernas. Que autoridade Satanás tem mediante o Senhor, querido? É, pastor, eu posso orar? Ele vai sair? Quase que eu falei com ele: eu sei que está endemoniado.
o seu nome, manifestar uma legião aí. Nós precisamos entender a autoridade que nós temos, a mesma realidade de Roma. Por isso Marcos escreve esse evangelho relatando o poder de Jesus, o que Jesus fez, dizendo que no nome dele pode curar, dizendo que no nome dele pode expulsar demônios. Mas esse texto mostra para nós três realidades. Primeiro, o amor. Para Jesus estar numa sinagoga, ele curar pessoas, expulsar demônios, logo após ele sair da sinagoga, andar até a casa da sogra de Pedro, que segundo alguns estudiosos era mais ou menos 6 quilômetros, para ajudar apenas uma mulher, a necessidade daquela mulher. Nós entendemos que o ministério de Jesus foi baseado em amor. E a pergunta é: como nós baseamos a nossa vida com Deus? Quando você sente para esse irmão que está ao seu lado, a não ser que o pastor Márcio olhe para a sua esposa, quando você olha para essa pessoa ao seu lado, você sente amor? Não é amor de se relacionar, não. É um amor a ponto de suportar uma traição, a ponto de olhar a necessidade do vizinho e contribuir com a cesta básica. O amor de quando uma pessoa mente, ela te pede perdão, e esse amor, ele se resume em perdoar. O ministério de Jesus, ele foi baseado em amor. Imagino eu que esse amor constrangeu quando os romanos começaram a ler esse evangelho, porque os romanos, eles não eram somente pecadores. Os romanos, eles não somente achavam que eram alguma coisa, ou se achavam que eram alguma coisa. Os romanos eram frios. O amor não era nítido, não era claro na sua sociedade. E Jesus, numa posição de servo, ele chega numa mulher. A Bíblia diz que ela estava com uma febre muito forte. E alguns livros dizem que as febres, naquela época, na Palestina, em Cafarnaum, existiam 3 tipos de febres. Uma febre contraída por vamos dizer que se fosse nos dias de hoje, um resfriado, algo normal, uma febre que você sabe que amanhã você está bem. Existia uma outra febre que também não era lá essas coisas muito importantes, não causava risco de vida. Mas a febre dessa mulher era uma febre contraída pela malária. Naquela época, os mosquitos, eles picavam as pessoas, e a malária começou a se expandir no meio daquela sociedade. E a Bíblia diz que a febre daquela mulher era uma febre muito forte, mas quando Jesus chega perto daquela mulher, automaticamente a febre daquela mulher cessou. A febre, em causa da malária, na época era conhecida como febre mortal. Eram poucos os casos de pessoas que tinham essa febre que permaneciam em vida. Mas eu acho que Jesus, ele faz questão, e Marcos também faz questão de relatar isso no Evangelho, para entender que a mesma autoridade que Jesus tem para curar uma gripe, é o mesmo Jesus que tem autoridade para curar um câncer, é o mesmo Jesus que tem autoridade para curar uma AIDS, é o mesmo Jesus que tem autoridade para curar uma febre mortal, é o mesmo Jesus que pode pegar uma pessoa que está no CTI nesse exato momento e chegar um cristão com autoridade pelo poder que é no nome de Jesus e liberar cura. Mas para entendermos isso, precisamos entender o amor que Jesus sentia por aqueles que tinham necessidade. Isso confronta o nosso coração. O amor de Jesus pela necessidade
O amor não nos move, diferente do que movia Jesus. Jesus era movido pelo amor, Jesus era movido pela necessidade das pessoas. É relatado para nós no Evangelho de Marcos essa perspectiva de que esse amor não era um amor que buscava algo em troca, não. Era um amor de servo, o amor de quem não busca nada em troca, o amor daquele que serve na igreja e não recebe nada por isso, o amor daquele que contribui com a sua igreja local, o amor daquele que ajuda o seu pastor, o amor daquele no qual ele não busca reconhecimento, o amor daquele que o pastor estiver do lado, você não precisa ficar mostrando quem você é. Era um amor de servo, era um amor que ele não queria que ninguém ficasse sabendo, que ninguém falasse o seu nome. Qual é o amor que nós temos exalado? Qual é o amor que nos move? Qual é o amor que invadiu através da nossa vida, na nossa casa? Mas o ministério de Jesus, relatado aqui por Marcos, para nós, ele não se resume só no amor, mas também no serviço, como já foi dito. Ele não precisava ir em tantos lugares que ele foi, ele não precisava, sendo ele judeu, trabalhar no dia de sábado, ele não precisava, como judeu, mostrar que ele veio. Jesus, ele não precisava mostrar para ninguém nada, nem quem ele era, mas Jesus, ele era tomado pelo serviço, pelo servir. Ele preocupava com a necessidade do povo, mas não bastava ele somente preocupar, ele queria servir, porque muitas vezes nós só preocupamos, nós recebemos um telefonema, fulano está com câncer, nossa, coitado de fulano. A gente preocupa com as pessoas, mas nós não somos movidos pelo serviço. Nós não somos capazes de pegar o nosso telefone e ligar para tal pessoa que está com câncer e dizer para ela: se eu posso ajudar, eu posso ir na sua casa orar por você, o que eu posso fazer por você? Você tem carro para você ir na quimioterapia, o que eu posso te ajudar? Você está conseguindo pagar os exames, eu posso depositar uma quantia na sua conta para ajudar você no tratamento médico. Jesus, ele não era movido somente pelo amor, era um amor que se transformava em ação, em prática. Eles serviam uns aos outros, ele mostrava, ele chegava, e quando ele já tinha feito, ele escondia. A Bíblia diz que depois que ele cura a sogra de Pedro, quando ele sai da casa dela, a partir do versículo de número 29 e 30, a Bíblia diz que quando ele sai, a cidade inteira estava na porta da casa da sogra de Pedro. Existiam ali 3 tipos de pessoas: aquelas pessoas que já tinham ouvido falar os feitos de Jesus e levou os enfermos como um acompanhante. Existia um outro tipo de pessoa que eram os curiosos para saber de fato quem Jesus era. E existia também o povo necessitado, aquele que precisava ser curado e liberto. E a Bíblia diz que Jesus, quando sai da casa da sogra de Pedro, ele cura aquelas pessoas, muitos que estavam ali, e ele expulsa aqueles demônios. E logo depois que ele faz isso, ele sai de fininho e vai para o deserto orar. Versículo de número 35 em diante, você vai ver que ele vai para o deserto orar. A vida dele se baseava em amor, mas também em serviço. Ele curava, mas ele não busca reconhecimento. Ele não é aquele crente que tudo que ele quer é ser reconhecido, é que o microfone fique na sua mão, para que ele possa ter um dia a oportunidade de pregar. Não, o verdadeiro cristão é aquele que busca a oportunidade sem poder servir. Mas não servir para que os outros vejam, mas servir em amor. Um amor que move, um amor que age, um amor que tem ação, um amor que pratica.
Se todos os dias o Breno virar para sua esposa Thaís e falar: Thaís, eu te amo, Thaís, eu te amo, e ficar ali o resto da vida dele só falando que ama, o amor dele não é expressado. Se ele não cuidar, se ele não sustentar a sua casa, se ele não suprir a carência da sua esposa, se ele não for o sacerdote do lar, o serviço e o amor, ele precisa ser praticado, precisa ter ação. Mas o ministério de Jesus não se movia somente em amor, e também não somente em serviço, mas também em autoridade. Queridos, se nós entendermos como igreja a autoridade que nós temos como cristãos, a realidade da nossa sociedade, da nossa casa vai mudar. A gente já chega no local e fala assim: tem demônio aqui, vai sair de filinha para não dar confusão. Você tem autoridade para ministrar. Agora à tarde eu estava na minha casa estudando e orando, a minha família chegou. Minha irmã casou há uma semana, estavam todos no apartamento, conhecendo o apartamento dela, e eles chegaram. E a gente entrou no assunto de falar o que é um desviado. Eu falei que desviado é aquele que assume que está no mundo. O desviado é aquele que não congrega. Eu disse, o desviado não é só aquele que está no mundo e fala: não, eu estou desviado mesmo. Não, o desviado é aquele que frequenta a igreja local, mas não congrega. Aí minha mãe falou: sério, então eu estou desviado? Eu falei: tá. Eu falei: por quê? Eu falei: porque a senhora não está indo na igreja. Ah, mas eu não estou pecando. Eu falei: mas não está congregando. De boa, ó. Então o que eu devo fazer? Ir na igreja, congregar, participar de uma célula, abraçar a visão da igreja, frequentar os eventos, participar, servir os irmãos, dar curso de batismo, pegar o crente que acabou de se converter a caminhar com as suas próprias pernas. Então eu posso começar domingo? Eu falei assim: depois da manhã. A gente precisa ter autoridade de ministrar, seja na nossa casa ou em qualquer outro lugar. E quando eu levantei, tem um irmão meu que não conhece Jesus, que estava lá, eu disse para ele assim: então vamos fazer o seguinte. Fiquei de pé e falei assim: ó, a partir de hoje, ó, 2 domingos você leva minha mãe nos cultos das 18, e eu 2 domingos levo minha mãe no culto das 10. E outra coisa, aproveita que você também vai, que você precisa converter. Pronto. Todo mundo convertendo agora. Tem uma irmã que já serve, tem uma irmã, e já vai todo mundo. Esse negócio de falar que é evangélico, mas não congrega, meu irmão, estou de saco cheio. De gente que só olha aqui para frente para criticar o louvor, porque hoje não teve bateria. Ah, porque teve uma hora o Breno desafinou. Ah, porque teve uma hora que a Isabela desafinou. Não, eu não estou gostando muito da mensagem desse pastor, não. Isso é esse crente que não congrega, é fiscal. Seu nome é evangélico ou cristão, não, é fiscal. Meu Deus! O crente verdadeiro, ele congrega, ele ama o próximo. O irmão falhou, ele estende a mão, ele levanta o próximo. O pastor falhou, ele não julga. Ele não está aqui para ver se o louvor foi bom, se foi ruim. Ele está aqui para exaltar o nome do Senhor e a adquirir a autoridade para ministrar lá fora. Esse negócio de ficar esquentando banco de igreja, meu irmão, isso aí é balela. Essa é a igreja acusadora. Acusa mais os que estão lá fora que não conhecem Jesus. Precisamos se posicionar na autoridade da pessoa de Cristo. Ele estava desde a fundação do mundo. Quando você foi criado, Ele estava. Um dia Ele chamou você e você disse sim. Ele entrou no seu coração. O que nós estamos fazendo com essa autoridade? Qual autoridade nós temos? Na nossa empresa, no nosso
tomamos posse da nova vida em Cristo. Cheio de gente morrendo com Jesus e o jovem está preocupando com masturbação. Sai dessa fase, dá um próximo passo. Sua família morreu sem Jesus e você aí está preocupando em pecar e não pecar. Quando você entende a autoridade de Cristo, o pecado ele já não te consome. Você olha para o pecado e diz assim: ó, você não tem autoridade sobre mim. Demônio do inferno, saia. Chega uma mulher endemoniada com a saia curta do seu lado, você fala: sai, demônio do inferno. Vai mostrar essas pernas suas para o diabo. Você não está vendo a aliança no dedo, cheio de mulher solteira dando de cima de homem casado. Precisamos entender a autoridade da pessoa de Cristo. Parar de preocupar com pequenas coisas, tomar posse da nova vida em Cristo. Ah, pastor, não é fácil. Realmente não é fácil se você não tomar posse. Se você não se relacionar com Cristo. Se até Jesus, quando curou o enfermo, quando ele expulsou o demônio, ele saiu para o deserto para orar, quem que nós achamos que somos que não precisamos de orar? Se até Jesus, com toda a autoridade que tinha, enviado pelo Pai, saía para o deserto para orar, está cheio de crente achando que não precisa orar todo dia, que não precisa se relacionar com Deus todo dia. De fato, se isso acontecer, você vai estar mais preocupado mesmo com a sua masturbação do que com a salvação da sua casa. Marcos escreve isso aos Romanos, mostrando a servidão de Jesus, e está cheio de crente querendo ser servido. E Marcos relata que, olha, está vendo? Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para servir os irmãos. Ele pode ser acusado, podem tentar matá-lo. Você chega em Israel, quando você vai no monte do precipício, no momento, naquele lugar, no monte onde eles queriam jogar Jesus abaixo, e Jesus sai de fininho. Jesus não estava importando em ser acusado, em ser perseguido. Como diz o Ronaldo Lindório, ele fala assim: o que falta para a igreja não é reconhecimento, é obediência, é obedecer, é entender a autoridade que habita dentro de nós, quem é Cristo, e qual é o nosso papel como igreja na terra. A supremacia de Cristo e o poder do Espírito de Deus. Ah, meu irmão, quando você entende o poder que há no Espírito Santo de Deus, você é conduzido por esse Espírito, você é movido, você abençoa as pessoas, você serve. Quantas vezes, quando você está cheio do Espírito, quantas vezes o pastor Wallace aqui tomado pelo Espírito, olha para uma pessoa e traz uma palavra rema de Deus. Esse Espírito se manifesta em quem? Em nós, quando reconhecemos a autoridade da pessoa do Filho de Deus. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja entender quem ela é. É tempo da igreja parar de preocupar com o templo cheio e preocupar com a autoridade que ela tem. Se Jesus foi capaz de andar 6 quilômetros a pé para curar e satisfazer a necessidade de uma mulher, quem nós somos em preocupar com números? Um certo teólogo dizia algo muito interessante, que na época de Pedro, na igreja de Atos, quando chegava um mendigo pedindo ele dinheiro, ele falava assim: não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele tinha autoridade. Na igreja atual, se um mendigo vira para nós, a gente fala assim: eu tenho dinheiro, mas não tenho autoridade para ministrar
Pedro não tinha dinheiro, mas tinha autoridade. Hoje nós temos dinheiro, mas não temos a autoridade. Se posicionar, saber o nosso papel. Se na sua família lá tem 10 filhos, você foi o primeiro a conhecer Jesus, você quer me falar que isso é à toa, irmão? Se Deus te colocou lá como um pilar, para que morre logo então? A gente não serve a Deus só para não ir para o inferno ou para ir para o céu, não. A gente serve a Deus para que através da autoridade de Cristo o reino de Deus seja estabelecido no nosso meio. Ele vai ser, o reino de Deus, ele vai ser estabelecido primeiramente numa sociedade, não. Ele vai ser primeiramente estabelecido no nosso coração, e uma vez no nosso coração, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, até que ele possa alcançar toda a nossa sociedade. A supremacia de Cristo. Isaías já dizia que o governo estava sobre os seus ombros. Há poder no nome de Jesus. O diabo ele tenta. Imagina que quando Jesus morreu, o diabo falou: aê, desci! Acabei com aquele que foi chamado Filho de Deus. Mas a sua alegria durou tão pouco. Quando ele acabou de falar, o diabo foi luz, o Senhor chegou lá e tirou a chave da sua mão. E falou assim: eu estou pegando essa chave aqui para dar autoridade para o João, para Maria, para Beatriz, para o Marcelo, para o Paulo, para o Hugo. Eu preciso dar autoridade à igreja local. Eu não estabeleço uma igreja em vários bairros, em várias nações à toa. É para que ali seja estabelecido o reino de Deus, a autoridade da pessoa de Cristo, para se mover no poder do Espírito. Quando você reconhece a autoridade do Filho de Deus, fique de pé no seu lugar. Chacarabachai, não é cheio. Feche os seus olhos. Xaracadarabasuri, candarabachai. Rabiandarabasuri, andarabacarabasuri, andaraiarachei. Rebiarabasiri, andaraiearei. Que haja uma mudança de mentalidade nessa noite. O poder de Jesus não era igual ao poder de Satanás, não. No poder que há no nome de Jesus, nós temos a autoridade para pisar na cabeça do diabo, para repreender o algo dentro da nossa casa. E eu quero chamar, nós vamos orar, eu, pastor Wallace. Nós vamos orar por você que quer ser cheio desse Espírito, quer ser movido por essa autoridade. Não vamos demorar. Mas você que sente que Deus quer usar você com autoridade, com poder e ousadia, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente.
dia determinado por Deus para que você possa subir esse degrau que o pastor Flavinho falou, de você sair daquele probleminha e ser resposta para essa geração. E o seu dia é essa sexta-feira da Paixão de Cristo, que você veio aqui hoje para sepultar aquele cidadão romano que está dentro de você, aquele que não é convertido que está dentro de você, aquele sentimento pecaminoso que está dentro de você, aquela maldade que te acompanha e aquele peso que não te deixa andar. E agora, você que veio aqui atender um apelo para mudar a sua atitude, a sua vida, você vai orar comigo e fala assim: Senhor, nessa sexta-feira da Paixão de Cristo, onde Cristo foi sepultado, eu quero dizer que a sexta-feira eu sepultar o meu homem ou mulher interior. Eu quero sepultar a minha natureza pecaminosa. Eu quero sepultar tudo aquilo que me prende. E agora eu parto para o tempo da ressurreição, para uma vida de glória, de poder, de unção, de vitória, de glorificar a Cristo em todos os meus passos. Hoje é o meu dia, é a minha hora, chegou a minha vez. Eu vou romper, eu não vou ficar mais parado, eu vou prosseguir na direção e no caminho que Deus tem para mim, porque esta palavra se aplica à minha vida. Eu tomo posse do poder de Jesus Cristo, da autoridade de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. E agora, eu, sabendo do poder do Espírito Santo e da autoridade de Jesus Cristo, eu que sei as lutas que tenho enfrentado, os demônios que eu tenho enfrentado, eu agora olho para a minha vida e exerço a autoridade de Jesus e o poder do Espírito Santo e digo: basta! Acabou! A minha vida está liberta! Eu vou caminhar como Cristo sonhou todos os dias da minha vida e serei uma bênção para essa geração, para a minha família, para aqueles que me cercam, para a minha cidade, para a glória de Deus. Forte aplauso ao Senhor! Queridos, eu quero orar conforme a direção do pastor Flavinho, pelos enfermos. Há poder no nome de Jesus. Que fique aqui no altar só quem está enfermo. Se você está aí e tem alguma enfermidade, vem aqui.
Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos na autoridade do nome de Jesus. E você que vai vir aqui à frente, eu quero te desafiar a crer. Vem para cá assim, ó, vocês que estão. Eu quero te desafiar a crer, porque a depressão vai embora. Esse diagnóstico ruim vai embora. Em nome de Jesus. Essa dor vai ter que sair. Oh, pode vir. Se você está aqui no nosso meio e tem limitação física, você está aqui hoje, talvez não consegue andar, talvez, ou tem algum problema que as pessoas dizem ser incurável. Eu creio que Deus pode te curar. Eu creio que Deus pode fazer. Não é porque nós vamos gritar, não é porque eu vou orar, mas é porque há poder no nome de Jesus. Há poder. Pode vir para frente. Uma coisa que Jesus fazia, ele olhava para as pessoas e dizia assim: a sua fé te curou. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Antes de orar, eu quero te perguntar, depois de tudo isso, para você responder bem do fundo do seu coração: você crê que Deus pode te curar? Você crê? Tem alguém aqui na frente que não crê? Se você não crê, eu quero orar para você crer. Vem cá, eu vou orar para você. Pai, a base da fé, a base do milagre é a fé. Saber, ó Deus, que o Senhor é Deus do impossível. Liberta essa mente agora para crer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Sua mente está livre para crer. Toda racionalização, ela não bate com a fé. O diagnóstico do médico, quando vem o exame, ele não bate com a fé. O irmão estava me falando que o pai da esposa dele teve um infarto e o coração estava arrebentado, ele morreu, e eles fizeram massagem e ressuscitou. Depois os médicos falaram: olha, seu coração está novo, não tem explicação. A fé é assim. Pai, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração, na sua enfermidade, faça conforme a sua fé. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos agora a cura. Nós agora, sobre cada enfermidade, sobre cada mal, sobre aquilo que tem acometido os nossos irmãos, nós damos uma ordem agora, na autoridade do nome de Jesus: sai, vai embora enfermidade, vai embora depressão, vai embora câncer, vai embora maldade, vai embora dor nos rins, vai embora dor no estômago, vai embora problemas no fígado. Qualquer tipo de enfermidade não pode prevalecer diante do poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro a cura
Queridos, a oração de cura é algo simples. Eu não vou ficar aqui pulando, sai, sai, porque a autoridade e o poder é simples. E a fé mantém o decreto de Deus na sua vida. Se você crê que está curado, vai para o Senhor. Toma posse da sua vida. Em nome de Jesus. Toma posse.